houve uma série de contatos entre os filósofos ocidentais e os filósofos islâmicos. Esses contatos tiveram uma grande repercussão no próprio curso que as coisas vieram a tomar no Ocidente. Vocês viram, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino chega a escrever um livro inteiro discutindo com Averroes, o que é chamado Averroes, Ibn Rushd. E tem há uma série de marcas que ainda são reconhecíveis na filosofia do Ocidente. Praticamente qualquer história da filosofia que toque no período medieval, ela mencionará não só Averroes, como também Avicena, Al-Ghazali, às vezes Al-Kindi. Né? Então, ou seja, alguns filósofos islâmicos desse período são bastante conhecidos e chegam a ter, vamos dizer, algum interesse para o Ocidente até hoje. Tá certo? No entanto, vistas as coisas desde o ponto de vista do próprio mundo islâmico, a figura que esse panorama toma é tão diferente que a gente tem a impressão que está vivendo uma alucinação. Pois aqueles filósofos, justamente aqueles que tiveram uma influência grande no Ocidente, ocupam um lugar muito modesto dentro da tradição filosófica islâmica. Tá certo? Ademais, justamente no momento em que cessam praticamente os contatos entre o Ocidente, contatos intelectuais entre o Ocidente e o mundo islâmico, é ali que está começando um florescimento filosófico fora do comum, tá certo? Em vários países islâmicos, sobretudo na Pérsia. Talvez por não termos tido contato com esse florescimento filosófico da Pérsia, é que o termo geral pelo qual os filósofos islâmicos são conhecidos no Ocidente ainda continua sendo de filósofos árabes. O número de árabes no total ali é reduzido. Quer dizer, se você pegar a totalidade do mundo islâmico, mesmo em termos de população, os árabes constituem 8%. Né? Então, hoje em dia, a maioria dos muçulmanos são extremo-orientais, africanos, etc. E tem, vamos dizer, os árabes que têm o privilégio de ter sido os iniciadores da coisa, mas que numericamente não são nada. Se você for fazer a lista dos filósofos islâmicos, então eu acho que os árabes mesmo, propriamente dito, seriam menos de 2%. E os persas, se você tomar o total, os persas vão dar uns 80%. Quer dizer, a Pérsia deve ser considerada a grande capital da filosofia no mundo islâmico. Tá certo? Para compreender como isso foi possível, não o que causou isso, porque evidentemente um florescimento intelectual não tem outra causa a não ser o fato de que as pessoas decidem produzi-lo, né? Ou seja, é a própria liberdade humana e a capacidade que decide isso aí. Mas existem certas condições externas, como por exemplo a própria organização do trabalho intelectual, que facilitam ou dificultam. Tá certo? Então, desde logo, nós não encontramos no mundo islâmico nenhum fenômeno parecido ao que nós entendemos por igreja. Isto é, uma organização centralizada, com uma administração burocrática e um corpo de estudiosos encarregados de fixar e desenvolver o que seria a interpretação admitida das escrituras. Nada disso existe no mundo islâmico, não há uma entidade como essa. Em segundo lugar, também não houve durante muito tempo, e praticamente só aparecerá no mundo moderno, uma entidade que nós pudéssemos comparar à universidade europeia. Tá certo? Em terceiro lugar, toda a distribuição dos papéis que existe entre os vários personagens, os vários atores do cenário intelectual não corresponde em nada que possa existir no Ocidente. De modo que, para começar a mapear aquilo, tem que começar tudo de novo, tá certo? E partindo do dado fundamental, que é justamente a revelação corânica. É a partir
do momento em que o texto do Corão se considera encerrado, porque o processo revelatório leva 28 anos, né? Ele vai sendo ditado aos poucos, são versículos que são ditados pelo arcanjo Gabriel a Maomé no curso de 28 anos. A história desses 28 anos, então, mostra, vamos dizer, uma espécie de contraponto entre os acontecimentos terrestres e a sequência da revelação. Quer dizer, o sujeito que acha que tudo isso aí é uma invencionice, que o Islã não é uma religião de maneira alguma, etc., faria bem em examinar isso e ver se algum ser humano consegue produzir tantas coincidências ao longo de 28 anos. Isso é absolutamente impossível, né? Quer dizer, você tem duas histórias se passando ao mesmo tempo. Você tem a história do Islã, aliás, são três histórias. Você tem a história do Islã, você tem a vida de Maomé, Mohammed, e você tem a sequência da revelação. E essas três coisas tão bem entrelaçadas que você vê que é realmente um enredo que um ser humano talvez conseguisse inventar, mas não realizar. Tá certo? Então, o elemento fundamental da revelação, evidentemente, é o próprio texto do Corão, tá certo? O qual já começa a ser, vamos dizer, ele é um fenômeno extraordinário em si mesmo, pelo fato de que o portador da revelação, o receptor da mensagem, é totalmente analfabeto. Tá certo? E o Corão é não só uma obra-prima da língua árabe, como é a obra-prima e é, vamos dizer, a obra modelar da língua árabe. Ele praticamente funda a língua árabe. Não existe um fenômeno literário similar, né, que a gente possa comparar, mas mais ou menos, mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, nós diríamos que o Corão tem para a língua árabe a função inaugural, fundante, que a tradução da Bíblia em alemão teve para a cultura alemã, a tradução de Lutero. Mas mesmo assim a comparação é falha, porque o Corão realmente ele fixa, né, os padrões gramaticais, estilísticos, semânticos, etc., que até hoje vigoram na língua árabe, né? O fenômeno em si já é tão esquisito, né? Como é que o sujeito não sabe escrever? Ele consegue, né? Ele pega uma coisa dessa e dita. Quer dizer, a possibilidade de que ele tivesse inventado aquilo é praticamente nula, né? E segundo o texto do Corão, ele tem lá uma série de propriedades estruturais internas que são realmente muito estranhas. Por exemplo, existe toda uma arte da correspondência entre letras e números, tá certo? E você, a partir, você somando os algarismos correspondentes a uma certa frase, você obtém um outro versículo que sempre tem alguma correspondência com ele, uma resposta, uma complementação, etc, etc. Em terceiro lugar, existe todo o aspecto musical, rítmico, tá certo? Da obra, que realmente chega a ser assustador quando se ouve a recitação. Quer dizer, o mínimo que a gente pensa, olha, quem escreveu isso aí não foi gente, não. Tem alguma coisa ali tem, não sabemos exatamente o que, mas tem. Então, precisamos levar em conta também que, se no mundo cristão, quer dizer, o centro da revelação são os acontecimentos reais, é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso islâmico, tá certo? A vida de Maomé não é o objeto da revelação, ela, ao contrário, é apenas o canal por onde virá a revelação propriamente dita, que é constituída do livro. Quer dizer que a vida de Maomé e esses 28 anos de história islâmica são apenas, vamos dizer, o canal terrestre pelo qual, né, o texto do livro, vamos dizer, terminou de se manifestar. Tá certo? Concluída, então, a revelação, e Maomé faz
um discurso anunciando, depois do último versículo, ele diz, ó, agora completou, acabou, esta é a religião que está aí para vocês. Aos poucos começa a se formar ali dentro do mundo islâmico uma certa tradição de interpretação do Corão, tá certo? Nos primeiras décadas, tal como acontece também no mundo cristão, não há muitos problemas de interpretação, porque você ainda tem, vamos dizer, o impacto da experiência histórica direta, que parece sugerir imediatamente o sentido da revelação. Quer dizer, o texto ainda está muito imbricado com os acontecimentos históricos que o manifestaram. Então, se ajunta, vamos dizer, o texto, o personagem e a situação, então certamente não há grandes problemas hermenêuticos ali. E durante a vida de Maomé, de fato, não havia muito menos, na verdade, esse problema, porque em caso de dúvida, se você não entendesse um versículo, ele mesmo se incumbiria de esclarecer. De todos os profetas conhecidos na história humana, Maomé é aquele do qual mais se sabe. Quer dizer, a vida dele praticamente foi documentada minuto a minuto, tá certo? O que o torna enormemente diferente dos profetas hebraicos, do qual você só sabe aquilo que eles mesmos disseram. Você não adianta você pegar um livro da Bíblia para você obter informações sobre o outro profeta, porque você não tem. Você praticamente não tem outra fonte. É isso. Mas, no caso de Maomé, havia um número muito grande de testemunhas, havia todos os seus seguidores que ainda tiveram, vamos dizer, o cuidado de anotar aquelas coisas. Quer dizer, anotar o que ele fazia, o que ele dizia, foram compondo uma espécie de biografia dele em vida, tá certo? Com ênfase nas coisas que ele declarava, porque essas coisas funcionavam como interpretação ou como explicação do Corão. Mas acontece que os atos dele, inclusive os atos cotidianos, também é interpretado assim, né? Porque se ele era o primeiro que tinha recebido, então supunha-se que o modo de vida dele, os hábitos, etc., eram uma espécie de tradução viva, né, da norma corânica. Então tudo que o homem fazia era anotado, inclusive os hábitos mais aparentemente banais, tomar banho, escovar dentes, etc. E isso forma um corpo de documentação enorme. É claro que com o tempo também aparecem os depoimentos falsos, o sujeito que não viu nada, mas como ele quer ser importante, ele fala, não, eu vi, ele falou tal coisa. Tá? Então, o grande problema que surge no mundo islâmico, um problema teológico, por assim dizer, é o da própria seleção, né, do que seriam os depoimentos válidos. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas eu já li em vários lugares que existem aproximadamente 40 mil desses depoimentos. É lógico que desses 40 mil, as edições circulam aí, tem 2 mil, 3 mil, mas parece que são 40 mil. Mas ainda existem outros depoimentos que dizem respeito, vamos dizer, aos sucessores e descendentes imediatos de Maomé, tá certo? Como o seu sogro e o seu genro, que vem depois a desempenhar um papel muito importante para o mundo persa, e a sua filha Fátima. Então tudo isso faz parte da documentação que cerca, né, o Corão. Então, o Corão não tem mais de 280, 300 páginas. Mas, claro que essas 280 estão escritas numa das línguas mais sintéticas do mundo. A língua árabe é enormemente comprimida. Você, na tradução, você tem uma coisinha assim e vai dar 10 palavras em português. Mas, afinal de contas, é um livro pequeno. Mas a documentação em torno é enorme. A coisa começa a se complicar também a partir da morte de Maomé,
porque o Corão, que é tão meticuloso no que diz respeito à constituição da sociedade civil, é o correspondente ao nosso Código Civil, existe todo um Código Civil dentro do Corão, as leis do comércio, do casamento, agricultura, etc, etc, educação, está tudo lá. Mas tão meticuloso na constituição da sociedade civil, o Corão não tem uma palavra sobre a constituição da sociedade política, ou seja, do Estado. Então, não existe, por mais que você esprema o Corão, para tentar tirar uma concepção do Estado que tem ali, o máximo que tem é certas normas gerais que, teoricamente, deveriam ser seguidas por quaisquer governantes, qualquer que fosse o regime, qualquer que fosse a Constituição do Estado, sendo normas mais de ordem, ou normas morais, ou normas relativas à própria sociedade civil. Então, enquanto Maomé estava vivo, ele cumpria, vamos dizer, uma espécie de função dupla. Por um lado, ele era um governante, chefe militar. Por outro lado, era o líder e guia espiritual da comunidade, tá certo? E, durante toda a vida dele, os acontecimentos se sucederam numa quantidade, numa velocidade tão impressionante que não dava nem tempo para você parar para discutir. Ninguém discute a Constituição do Estado num momento de guerra. E, praticamente, a vida dos sujeitos foi uma sucessão de guerras. Também não houve entre os seus seguidores nenhum momento, nem meia contestação, vamos dizer, da autoridade dele. Então, se houve um governante que foi totalmente aceito pela sua população, sem discussão, foi Maomé. Inclusive aceito depois pela parte da população vencida. Que todo mundo conhece mais ou menos a história, né? Que ele começa a pregação, é expulso da sua cidade natal, tentam matá-lo, ele se abriga numa cidade vizinha e depois começa uma série de pequenos ataques, pequenas incursões, tá certo? Como que fosse guerra de guerrilhas, né, contra a sua cidade de origem, até que no fim, né, consegue invadi-la, tá certo? E impor ali a nova religião e as novas leis. Mas mesmo dentro da cidade ocupada, não chega a haver nenhuma, depois disso, não há nenhuma resistência séria contra o indivíduo, que foi realmente um governante muito querido por todos, né? Provavelmente foi o governante de maior sucesso da história universal, né? E que é um sujeito que ou ele tem inimigos militares que estão combatendo no campo militar, ou não tem inimigos de espécie alguma. Inimigos políticos, pelo menos, não existe, religiosos muito menos. Então, o problema da constituição do Estado só surge depois da morte de Maomé, porque o Estado era o próprio Maomé. A hora que o homem morreu, então é que daí tinha que se pensar na constituição de um arcabouço político, jurídico, e aí surge o problema de que eles tinham sido governados até aquele dia por um profeta, um homem que governava em nome de Deus. E como diz assim, é fácil, tá entendendo? Porque a lei divina corresponde, vamos dizer, à lei política e civil, e isso corresponde ao que Maomé está dizendo. Então, tão logo ele morre, surgem, vamos dizer, duas hipóteses, tá certo, de constituição do Estado. O primeiro é que teria que se constituir um governante civil sem uma função religiosa explícita. E a segunda é que o governante teria que ser um continuador da missão profética de Maomé. Isso é que é a divisão entre sunitas e xiitas, tá certo? Sunita, suna quer dizer simplesmente os costumes, tá certo? Então, e os costumes, quando se refere aos costumes, se refere aos costumes do próprio Maomé. Então, não havendo mais transmissão profética, quer dizer, a transmissão acabou, Deus já não está falando mais, o que tinha que falar, falou. Então agora nós temos como guiamento aqui o Corão e os costumes do profeta. Os costumes são justamente o que está relatado nessa coleção de documentos, tá certo? Mas surge uma outra ala que diz que a função profética é perpétua, tá certo? Ou pelo menos tem que continuar durante algum tempo. E esses últimos são
justamente os que vão constituir a ala chamada xiita. Xiita quer dizer os companheiros, os amigos, né? Então, numa referência aos amigos, companheiros do genro de Maomé, Ali. E desde logo os xiitas são a ala minoritária. Até é fácil de compreender porque a proposta deles é muito mais complicada. Isso, quer dizer, na parte sunita, né, existe imediatamente uma estabilização da situação, tá certo? Mas se ainda existe, né, um guia profético, pode haver novidades a qualquer momento. Quer dizer, Deus pode dizer algum negócio para ele que a gente não sabia. E a sociedade pode toda virar de cabeça para baixo de um momento para o outro. Como essa proposta era mais arriscada, então naturalmente pega a parte minoritária, tá certo? Mas não é necessário dizer que então o mesmo conjunto de dificuldades que surge na reunião e organização dos depoimentos concernentes à vida de Maomé, então se repete no que diz respeito à vida de Ali, que como continuador da missão profética é tão importante pessoalmente para a constituição do Estado Islâmico quanto o próprio Maomé. Então existem os depoimentos também a respeito de Ali, que para o mundo xiita tem a mesma importância hermenêutica que os relatos sobre Maomé têm para a parte sunita, tá certo? Os quais também são adotados quer dizer, os xiitas não são contra a Sunna, ao contrário, eles absorvem a Sunna e tem algo mais. Este algo mais que é rejeitado pelos sunitas, né? Nos anos seguintes existe naturalmente, então, nos séculos seguintes, existe um certo desenvolvimento, vamos dizer, da teologia e da jurisprudência islâmica. Claro, é impossível você, no mundo islâmico, discernir durante muito tempo o que é teologia e o que é jurisprudência, porque toda a discussão legal é feita a partir, né, do Corão. A constituição, vamos dizer, da justiça criminal, por exemplo, é apenas uma extensão, uma aplicação sistemática da regra corânica. Então se constitui, né, um edifício imenso de direito islâmico, tá certo? Que é, ao mesmo tempo, a própria teologia islâmica, embora a teologia, vamos dizer, todo direito é teologia, mas nem toda teologia é direito, né? Então, isso aí já torna as coisas enormemente diferentes do que se passou no mundo, né, europeu, tá certo? Onde as tradições legais têm uma dupla fonte. Uma fonte é o direito romano, e outra fonte é o chamado direito das gentes, que era, vamos dizer, os direitos locais, tá certo? Que já é direitos tradicionais de certas comunidades, que à medida que iam sendo, né, integradas, conservavam a sua legislação local. Ver que isso, até hoje, tem importância para as nossas vidas, tá certo? Quando você assiste esses filmes americanos de tribunal, que eles adoram essa coisa, isso é uma chatice, né? Em cada 10 filmes que eles fazem, 8 se passam no tribunal. Então, aquelas discussões todas de tribunal refletem ainda a importância que no direito anglo-saxônico tem a sentença do juiz. A sentença vai acumulando e essa jurisprudência tem valor de lei. Aqui, nos países que seguiram a tradição romana, né, a jurisprudência é só sugestão, quer dizer, um juiz não é obrigado a fazer as coisas do jeito que o anterior fez, tá certo? Mas no mundo anglo-saxônico, que segue mais o direito das gentes do que o direito romano, ainda tem isso. Então, isso quer dizer que a legislação, daquela legislação americana ou inglesa, ela não tem fim. Ela está continuamente aparecendo novas leis, e qualquer advogado que esteja defendendo um cliente no processo, ele vai ter que rastrear toda a jurisprudência que teve nos últimos 300 anos a respeito daquilo. Tá certo? E, vamos dizer, as leis da igreja não têm alcance nem político e nem civil. Quer dizer, uma certa separação, vamos dizer, da igreja e do mundo jurídico já existe desde o início. Quer dizer, supõe-se que o governante se esforçará por harmonizar as leis civis com a moral cristã, tá certo? Mas é uma coisa que está mais no, vamos dizer, no espírito do que na letra.
Se o governo é até cristão, ele tentará levar as coisas para este lado. Mas a ideia de um direito cristão, de uma jurisprudência cristã, seria impossível, porque, por um fato que eu já mencionei aqui, que a própria moral cristã, pela primeira vez, ela tem a sua primeira expressão sistemática no século XVIII, quer dizer, uma teologia moral, tudo explicadinho, somente no século XVIII. Sem isso, seria impossível você pensar num direito cristão. Tá certo? Então, só por aí você já vê a diferença de dois mundos. Não é isso? Então, no mundo islâmico, as discussões teológicas tinham um efeito social e jurídico imediato. Aqui não, aqui era imediato, levava muito mais tempo. Né? E também acontece que no mundo ocidental, no mundo greco-romano, no nosso, embora nos primeiros séculos tenha havido, vamos dizer, algum conflito, tá certo, entre os seguidores da nova religião cristã, tá certo, e a tradição filosófica greco-romana, a tendência natural é que as coisas acabem confluindo, tá certo, numa espécie de síntese, tá certo? E, de fato, toda a cultura europeia, toda a cultura medieval será feita na base de expor a fé cristã, as doutrinas cristãs e a experiência cristã em termos que foram desenvolvidos pela filosofia, principalmente grega, tá certo? Ao mesmo tempo que vamos dizer, o direito romano, também sendo conservado, ele também vai gradualmente se adaptando, seja à moral cristã, seja aos direitos tradicionais das comunidades, ao direito das gentes, tá certo? No mundo islâmico, nada disso aconteceu, em primeiro lugar, porque não tinha direito romano nenhum. Você só tinha, vamos dizer, os costumes anteriores das várias tribos, tá certo, que compunham, né, a nação árabe nessa época, quer dizer, cada uma com os seus costumes próprios, tá certo? E que o advento da religião islâmica revoga isso tudo de uma vez, quer dizer, todas as legislações tradicionais são proibidas, são condenadas, são consideradas idolátricas e o ingresso do indivíduo no Islã, né, é uma coisa muito mais total do que, digamos, a conversão ao cristianismo. Quer dizer, o sujeito que se converte ao cristianismo, ele não abandona a sua cultura, tá certo? Nem a sua cultura, nem os seus costumes, etc, etc. Ele simplesmente vai tentar harmonizar, né, uma coisa com a outra, mas o Islã não é somente uma crença religiosa, ele já é uma nova constituição da sociedade civil, ele já é um conjunto de usos e costumes, então é pegar ou largar. Quer dizer, não é possível você entrar dentro do mundo islâmico e conservar, vamos dizer, os costumes e a legislação da sua tribo, tá certo? Mas entre, vamos dizer, os árabes, e sobretudo entre os persas, havia uma série de remanescentes da antiga filosofia grega. Lembra-se que numa aula anterior eu mencionei que quando a igreja oriental fecha as escolas filosóficas, muitos filósofos fogem para a Pérsia. Tá certo? Então tinha inaugurado ali algumas linhagens de pensamento que se espalharam da Pérsia para outros países da área. Então havia uma certa tradição de filosofia grega remanescente ali. Ademais, havia várias seitas cristãs que tinham sido condenadas como heréticas no Ocidente, também fugindo para lá, porque antes do Islã, aquilo era um conjunto de tribos bárbaras, praticamente não tinha uma religião que unificasse. Então, digamos, a presença de um monge cristão herético ali no meio, né, tanto faz como tanto fez. Ninguém nem sabia que o sujeito é herético, né? Para eles, aquilo era o representante do cristianismo, né? Então,
como a religião islâmica, quando vem, ela já vem com a sua interpretação mais ou menos formalizada nos ditos e feitos do profeta, então lá não surge o mesmo problema que surge no mundo cristão, onde você tinha uma revelação altamente compacta nos evangelhos, sem nenhuma indicação nem sobre a sociedade civil, nem política, nem coisa nenhuma, mas só falando da salvação da alma, da vida eterna, do juízo final, da vida eterna, etc, etc. Então, no mundo cristão surge, vamos dizer, desde o início, este diálogo entre a nova fé e a tradição filosófica, com vistas a expor a fé em termos que fossem racionalmente compreensíveis, de acordo com os cânones da filosofia grega e também da tradição romana. No mundo islâmico não acontece isso, porque a interpretação já vem pronta com o próprio Maomé. Então quer dizer que a tradição teológica islâmica é totalmente independente de qualquer herança greco-romana. Ela é própria, ela não tem contato com isso. Resultado, desde o início, o grupo dos teólogos e juristas, quando se defronta com os filósofos, com os herdeiros do pensamento grego, não gosta deles, evidentemente. Então, isso quer dizer que o desenvolvimento da filosofia, no sentido grego da coisa, desenvolvimento da tradição peripatética, né, no mundo islâmico, desde o início ela é marginal em relação à religião. Não houve como é que se diz, esse intercâmbio, né, tão fecundo e tão peculiar como houve. Uma figura como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, é impossível. Quer dizer, o sujeito que está falando da sua religião, mas parece que é um cristão falando, mas parece que é Aristóteles falando. Você está expondo, né, a revelação cristã nos termos, né, com que o faria o próprio Aristóteles. Isso no mundo islâmico é absolutamente incompatível. Por outro lado, como a autoridade religiosa ali era bastante exigente, bastante severa, é evidente que os próprios filósofos, ao menos da boca para fora, eles têm que fazer de conta que eles são muçulmanos. Tá certo? Então, o que existe ali, por exemplo, o que você vê em Avicena, Averroes, é mais um arranjo exterior, tá certo? De filosofia, sobretudo aristotélica, e a religião islâmica tomada no seu aspecto mais exterior possível. Mas ainda existem outros fatores complicantes. Tá certo? O primeiro fator complicante é o das sociedades místicas que começam a se formar a partir de um certo grupo de discípulos de Maomé, tá certo? Que eles costumavam, além da